Olá, comunidade WordPress, meu nome é Douglas Gaspar. Nesse vídeo nós vamos estar vendo 10 dicas sobre como escolher um tema, o que é um tema e ainda de quebra nós vamos estar vendo, na minha opinião, as 10 melhores opções de temas WordPress disponível aí no mercado. Então, antes de mais nada, o que são temas do WordPress e como eles funcionam? Bem, basicamente, o tema é a parte que vai estar responsável pelo visual do seu site. Então, o tema ele tem como objetivo principal dar a cara para o seu site. Apesar de, hoje em dia, nós já temos o editor de bloco e temos também diversos plugins que são page builder, onde você constrói toda a camada visual através de arrasta e solta ou com outras ferramentas. Você ainda vai precisar escolher um tema para o seu site WordPress. A base de um tema significa como você vai querer como você vai querer apresentar o seu site visualmente. Então, se você quiser utilizar o seu site bem zerado e começar o layout todo do zero com o editor de página, você tem que escolher um tema sem nenhum designer. Você vai construir todo o design. Mas isso vai te dar muito trabalho. Então, por isso, existem algumas opções de temas que já vão vir com designer pré-produzido, designer pronto, onde você só vai modificar cores, fonte e outros detalhes. E dentro de um tema WordPress, ele vai ter ali todas as configurações do layout do seu site. Então, o tema ele vai estar responsável por apresentar o seu site. Basicamente, é para isso que um tema serve. Ele também funciona como a base dos arquivos que você precisa editar, os HTMLs e tudo mais. Mas o objetivo principal dele é definir o visual do seu site. Então, se você quer um site de uma empresa, sei lá, de uma madeireira, então você já pode pesquisar temas já voltados para esse motivo. Então, hoje em dia, nós temos literalmente milhares e milhares de temas para você escolher e começar o seu site. Então, você não precisa começar o seu site do absoluto zero. Então, por isso que eu preparei essa aula para estar te mostrando, para estar compartilhando com você 10 dicas de como escolher um tema. A primeira dica é tipo de site. Então, antes de começar, eu tinha botado essa dica um pouquinho mais para trás, mas antes de começar, a coisa mais importante que você deve escolher é o tipo de site. Como assim, Douglas? Como assim o tipo de site? Qual é o objetivo do seu site? Qual é o nicho do seu site? É um site de portfólio? É um site de fotografia? É um site de vendas? É uma loja virtual? Conhecer o tipo do seu site, ou o site do seu cliente, é o primeiro requisito antes de você escolher o tema. A segunda opção é um pouco óbvia, mas assim, às vezes a gente tem que falar o óbvio. Mas você deve escolher um tema responsivo. Como assim um tema responsivo? Pelo WordPress já tem milhares de temas, alguns temas são bem antigos. E alguns deles podem não funcionar muito bem em dispositivos móveis. Então, você tem que ver um tema que se adapte a qualquer tamanho de tela. E quando eu digo qualquer tamanho de tela, o seu site ele deve ser responsivo, se adaptar ao tamanho da tela que vai ser aberta. A terceira dica é uma continuação da dica anterior, porque não adianta nada se o seu tema ser responsivo, mas se ele não for leve e otimizado. Leveza e otimização andam juntos. Então, o que seria essa leveza? O que é um tema leve? É um tema que carrega só o necessário para carregar o mais rápido possível. É claro que alguns temas eles vão ser mais pesados do que outros, mas se ele for otimizado, você consegue deixar de carregar todas aquelas configurações. Então, vou dar um exemplo. Você vai ter um tema para uma loja virtual. Ele vem ali com 30 modelos, ele tem ali 20 opções de carrossel, banner e não sei o quê. Com certeza, esse tema vai ser muito mais pesado do que qualquer um tema de blog. Mas, assim, não significa que ele não é otimizado. Por quê? Porque você pode desativar algumas funções. Então, não é só ter menos recursos, é como esses recursos são carregados. Então, é por isso que ele deve ser leve e otimizado. Porque, às vezes, esses recursos, apesar de serem muitos, eles são bem escritos, são bem modificados. E não carregando eles sem necessidade, vai ter, por mais que ele tenha um tamanho, assim, muitas coisas, ele sim vai ser um tema leve e otimizado. Ou se você simplesmente está querendo criar um blog de absoluto zero, ele não precisa ter muitos recursos nativos dentro do próprio tema. Ele pode ser realmente
otimizado, evitando o carregamento de vários outros recursos. Então, o terceiro passo, a terceira dica, é que você deve estar sempre se lembrando que seu tema deve ser leve e otimizado. Continuando aqui, a quarta dica é o designer. Então, o designer, você precisa ter um feeling aí para ver como ele vai se encaixar. Então, uma coisa legal é você já ter uma noção prévia já ter uma noção prévia da parte visual do seu site. Como assim uma noção prévia da parte visual do seu site? A identidade visual vai combinar com esse tema. Você pode colocar as fontes que são as fontes da sua logo. Você tem como trocar as cores com facilidade para deixar todo ele coeso dentro de uma coisa só. Então, o designer pode ser algo que você deve levar em conta. E como assim levar em conta o designer num tema? É fácil fazer essa modificação. Você consegue modificar rápido, você sabe como modificar, você precisa instalar algum outro plugin para você fazer essas modificações. Muitos temas, você não precisa nem instalar plugins de page builder, de tão completos que eles são. Com o próprio Gutenberg, com as próprias opções do tema, você já tem o design, você já consegue editar o design do seu site. Então, uma coisa que você deve estar levando em conta é a facilidade de editar ou criar design dentro do seu tema. Continuando, uma outra coisa que é bastante importante são compatibilidades com plugins. Então, assim, compatibilidade com plugins. Todo tema bem escrito vai ser compatível com 90% dos plugins bem escritos do WordPress. Claro que um ou outro ali, eles não foram feitos para tal tipo de tema, ou precisam de um plugin que foi escrito só com um tipo de tema. Ok, então esses aí são grandes minorias. Mas um tema bem escrito vai rodar bem no Elementor, os plugins da ProcoBlock, as extensões para o Elementor, um plugin de SEO, um plugin de performance e tudo isso. Então, compatibilidade de plugin é bom você ver. Se for um tema pago, geralmente ele vai dizer se ele é compatível ou não com o e-commerce, se ele é compatível ou não com o Elementor, se ele é compatível ou não com o BBPress, e assim com os melhores e mais famosos plugins do WordPress. Agora, outra coisa bem legal, que também fica meio na parte do design, mas isso aqui não é na questão do designer em si. Se ele for compatível com o Elementor, tranquilo, porque o Elementor ele facilita toda a personalização do seu site. Como assim? É não só sobre a personalização das partes que vão se repetir ou do design do site em si, mas a personalização assim, do conteúdo. É fácil personalizar o conteúdo? Hoje em dia, isso não é muito difícil, por causa também do próprio Gutenberg. Então, assim, o editor de blocos, ele já é bem extenso e rico, sem nenhum plugin extra. Mas se o tema ele tiver facilidade para usar o Elementor, ou para usar o Gutenberg, ou para deixar ele mais otimizado, a personalização das páginas específicas, dos artigos, isso é bem legal. Outra coisa que você pode levar em consideração as variações de personalização que você vai ter dentro do próprio tema. Claro que com o Elementor ou com o Full Site, você consegue editar como você quiser cada etapa do post, da single page, da home page e assim por diante. Mas se você tiver ali mais opções de personalização, às vezes fica mais fácil, porque você pode usar o mesmo tema para vários projetos. Você vai ali e monta um modelo de blog já pré-produzido. A personalização também tem muito a ver com os templates que ele já entrega para você construir suas páginas. E indo para a sétima opção que você deve levar em consideração é o preço. Isso é muito importante na hora de você escolher o tema, escolher o preço. Ver pelo preço. Então, tipo assim, você está investindo nesse tema, é para um cliente? Então, assim, quanto é que você cobrou um serviço? Vai cobrar pelo tema por fora? Vai sair do pagamento do serviço? É para um projeto pessoal? Vale a pena investir se for só para um blog pessoal? Ou é um projeto hobby? É um projeto seu, mas é um empreendimento? Então, o preço vai depender muito dessas variações. Por quê? Porque dependendo do que for necessário, você com certeza vai achar um tema gratuito. Outra coisa que também é tão importante quanto é o suporte. Então, você consegue o suporte para todos os temas e todos os plugins através da comunidade do WordPress. Então, assim, se você entrar lá no site do WordPress, você tem uma opção para pedir ajuda tanto de temas quanto de plugins. Você consegue suporte também nas diversas comunidades e também no YouTube através de vídeos. Então, por exemplo, esse vídeo aqui você pode estar assistindo no YouTube e agora você sabe que tem um canal construindo sites aqui com diversas dicas de diversos plugins e temas. Então, você consegue meio que se virar com essas ferramentas.
Mas, dependendo do caso, se for um projeto um pouco mais profissional, talvez demore muito você conseguir o suporte da comunidade. Ou, às vezes, o tema que você escolheu, o autor parou de atualizar, isso pode acontecer. Então, o suporte vai depender muito do seu projeto e se você deve ver se vale a pena quando for um tema pago. Como assim um tema pago? Um tema pago, geralmente, o autor do tema, ele mesmo dá o suporte. Então, isso é uma grande vantagem. Mas você também pode se tornar um membro aqui da comunidade, construindo sites, que você também tem suporte aqui personalizado, via e-mail, pela nossa comunidade. Então, tudo isso aí você deve levar em conta. Mas, se for um tema pago, você deve também ver ali nos comentários se o pessoal recebe ajuda do suporte, porque isso pode, e com certeza isso vai te ajudar a ganhar tempo caso você tenha algum problema. A nona dica é sobre SEO. Basicamente, o tema ele precisa ser leve e otimizado, que ele já vai ser bom para SEO por causa dos plugins do WordPress. Então, o seu tema precisa ser compatível. Eu recomendo o Backback. Agora, a última dica, e não menos importante, que você deve levar em conta é o propósito do seu site. Assim como a primeira dica, qual você deve estar levando em conta o propósito, qual é o motivo que você está criando o seu site. E aqui na décima é o seguinte, você deve priorizar esse motivo. Para esse motivo, basicamente, ele vai servir como critério de desempate. Vamos supor que você ficou entre três temas. E os três tempos possuem todas as dicas que nós passamos por aqui. Então, qual tema vai ajudar a construir o propósito principal do seu site? Se for uma página, se o seu site é só uma página de venda, talvez o melhor vai ser utilizar o Elementor e escolher um tema mais leve. Ou se o seu site vai ser um e-commerce, provavelmente o propósito dele é fazer vendas. Então, um tema que tenha um checkout muito mais personalizado vai te ajudar muito mais. Agora, nós vamos mudar de tela e para a tela do meu computador e nós vamos ver aqui as 10 melhores opções de temas do mercado que vai englobar todas essas características. Você vai conseguir priorizar o seu site, você vai conseguir otimizar para SEO, você vai ter bom suporte, porque são temas populares, alguns gratuitos, alguns serão gratuitos. Você vai ter amplo poder de personalização, compatibilidade com praticamente 90% dos plugins. Eu não vou dar 100% porque pode ter um plugin ou outro que não vai funcionar. Aí pode também ser culpa do plugin. Ótimo para mexer no design, super leve e otimizado. O tema é responsivo, todos eles são responsivos e ele serve para basicamente muitos, mas muitos tipos de site. O tipo de site, que é a primeira opção, está mais ligado a nicho. E o propósito está mais ligado ao objetivo que você quer que o visitante tenha. Então, basicamente, essa é a diferença. O tipo de site ele é uma loja virtual, ele é um blog, ele é uma página de venda. Então, esse é o tipo de site. Aí, o propósito do site é para vender, é para gerar mais lead, é para ranquear no Google. Então, basicamente, essa é a diferença da primeira opção, da primeira dica para a décima dica. E agora, nós vamos para a tela do meu computador e vamos visualizar essas 10 opções de temas. Esses 10 temas que eu vou estar apresentando nessa segunda parte desse vídeo, você pode ter certeza que qualquer um deles vão atender os 10 requisitos lá na primeira parte do vídeo, onde nós falamos das 10 dicas. Entretanto, você precisa também prestar atenção no propósito do seu site e no tipo do seu site. Então, por exemplo, o primeiro tema que nós vamos apresentar aqui é o Hello. Ele é um tema muito bom e feito pela própria equipe do Elementor. Só que, por exemplo, se você for utilizar para criar uma loja virtual, eu sinceramente não recomendaria o Hello, porque existem outros temas que vão fazer isso de forma ainda melhor do que o próprio Hello. Por mais que todos os temas aqui dê para fazer qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de site, nem qualquer um deles vai ser a melhor opção. Então, ao invés de você ficar pesquisando por milhares de opções, eu separei aqui, na minha opinião e na minha experiência, as melhores opções para você trabalhar, tendo compatibilidade, tranquilidade. E a primeira delas é o Hello. Porque o Hello é a primeira opção para você escolher ao trabalhar Porque o Hello é a primeira opção para você escolher ao começar a utilizar os seus sistemas WordPress. Primeiro, porque ele é um tema vazio, extremamente leve. Então, você pode começar o seu site do absoluto zero, caso você queira fazer o seu site 100% com o Elementor. Então, se você tiver aí o Elementor Pro, o Pack Premium, ou deseja realmente construir todas as etapas do seu site do zero com o Elementor, o Hello é com certeza uma das melhores opções.
Então aí você deve ponderar se ele vale a pena ou não com a nossa próxima opção, que vai também servir para a mesma coisa. A vantagem do Hello é que ele não vem praticamente sem nada, pouco CSS, só o necessário, extremamente leve, só que você vai ter que começar tudo do absoluto zero. Mas aí você pode, assim, ter liberdade total. Essa daqui é a página do Hello. E se você for um membro do canal, você já tem acesso aqui ao nosso arquivo do Notion, o resumo dessa aula. Continuando aqui, ó, essa daqui é a página do Notion e essa é a primeira opção de tema. Continuando aqui para a segunda parte, ele vai trabalhar no mesmo esquema do Hello, só que a diferença é basicamente uma. Ele tem uma estrutura um pouquinho mais incorporada. Então, assim, o X-Pro é um tema extremamente leve e a segunda vantagem é que ele também funciona com alguns outros page builder. Então, ele vai funcionar com um Elementor e com o Brief Builder. Mas, assim, a maioria do pessoal usa com o Elementor porque ele também trabalha com a própria extensão Pro do Elementor. O tema em si é 100% gratuito. Para você construir, você precisaria do Pro Theme Builder, que é uma extensão Pro para o Theme Builder e para o Elementor. E você basicamente é igualzinho um Hello, só que ele tem uma estrutura um pouquinho maior. Então, assim, ele carrega um pouquinho mais de coisa. Mas, ainda assim, ele tem as opções de você desativar, ele tem toda aquela performance ao máximo. Eu até gosto um pouquinho mais dele, porque ele ainda joga um CSS basicão. Então, se você esquecer de fazer alguma coisa, pelo menos não vai ficar zerado ali o seu site. Então, vai ter um CSS basicão ali. E ele também tem alguns outros templates dentro do próprio tema. Então, por exemplo, se você não fizer um modelo de blog e depois acabar botando um blog sem criar os posts lá, o tema também já tem esses modelos. Mas como você pode ver, ele também é 100% focado para você utilizar com um page builder. Então, tem a opção de elemento e tem a opção do river builder. Eu, particularmente, prefiro o elemento. Mas, assim, é mais questão de costume, é mais por questão de costume mesmo. Mas, assim, é um ótimo tema para você começar a trabalhar. Vantagem, ele também é gratuito. Você encontra ele lá no repositório do WordPress, assim como o Hello. Agora, os 3 próximos temas, eles são temas multipropósito. Como assim, Douglas? O que é um tema multipropósito? Eles não vão te deixar na mão assim igual os outros dois. Você não precisa começar do zero e fazer qualquer coisa. Você já tem templates pré-pronto para diversos tipos de site. O primeiro é um dos meus favoritos, é o tema que eu utilizo no portal Construindo Site, que é o Astra. Como funciona o Astra? O Astra ele tem 2 versões. Uma versão gratuita e a versão Pro. A gratuita já é extremamente leve, muito boa, compatível com o Elementor, e aí tem algumas vantagens. Além disso, se você quiser e tiver a opção paga, você vai ter quase um theme builder dentro desse tema. Você vai ter construtor de cabeçalho, de rodapé, tudo isso extremamente conectado ao tema, e ainda por cima, uma ótima compatibilidade aí com o Elementor, o River Builder, o próprio Gutenberg. E eles atualizaram aqui um plugin gratuito para o próprio Gutenberg, que também vai te dar muitas opções, que é o Spectra. Esse daqui é um tema ótimo para designer, freelancer e para agência. Por quê? Porque você nunca vai começar um projeto do zero. Você já vai ter aqui diversos modelos. Outra coisa, extremamente rápido, leve e muito fácil de trabalhar. Então, isso daqui é uma grande vantagem. Eu não vou repetir tudo que eu falei do Astra, porque ele vai se repetir pelos próximos. Mas outra opção também é o Cadence. O Cadence WP é um tema incrível. Assim, na minha opinião, ele vence nas opções de layout. Então, seria a única grande diferença do Astra. Tem mais layout, eu acho os layouts dele mais bonitos que do Astra. Mas, entre os dois, eu não sei qual escolher. Eu não sei mesmo qual escolher. Mas qual é a vantagem quando você vai escolher um tema ou outro? Vai depender, então, assim, de preço. Talvez isso seja importante você escolher. Só que se você estiver trabalhando com Gutenberg, aqui, preferência, o meu site está com Cadence. Por causa que o meu site ele é feito com um editor de blocos. Então, os plugins do Cadence para o Gutenberg, pelo menos eu tive uma experiência melhor. E todo o resto se repete. Ambos começam na versão gratuita e são bem legais mesmo. Eu tenho também a minha terceira opção. E eu acho que isso aqui, assim, se for para comprar uma versão paga e você quiser algo que venha bastante coisa, seja compatível com o Elementor e te dê bastante vantagem, e seja um preço acessível, eu acho que o Jupyter 2 ganha. Eu ainda acho que o Astra e o Cadence, eles são melhores em performance, mas no combo total ele vai ganhar por causa do preço. Mas assim, a diferença é bem pouca, né? Mas o Jupyter tem todas as vantagens que você já viu ali nos outros.
mas a diferença é que ele vai te entregar algumas outras coisas a mais na hora da compra. A primeira grande vantagem é que ele tem uma maneira, assim, as lojas virtuais dele, eu acho um pouco melhor, mas aí é questão de template, né? Então, se você for aí, utilizar o designer, vai depender mais de você. Mas os templates são um pouco melhores e eles têm mais compatibilidade. Outra vantagem de você comprar o Jupyter, ele vem alguns plugins extras que você vem junto dentro do painel dele, que você compra junto, vem tipo uma licença. Não tem uma versão lifetime, essa é uma desvantagem, que seria um pagamento todo para a vida toda, mas você, junto com essa licença, você tem direito a utilizar alguns plugins como esse aqui, que edita checkout de maneira incrível, se eu não me engano é o Sales Funnel, e você também consegue criar funis de venda dentro do e-commerce. É uma ferramenta fantástica e você ganha a versão Pro dessa ferramenta. Ela tem várias outras funções. Além do mais, você tem o próprio plugin do Jupyter para o Elementor e ainda tem a opção de utilizar o Jet Engine, que já é um produto do Crocoblog que vem junto com esse plugin. No combo total, você ganha mais plugins, mais coisas, além de vir com um tema bem completo, que não perde quase nada para os outros. E no final você paga $59 por ano, caso você queira manter e manter as atualizações. Mas aí sai $59 por ano e vem bastante coisa. Enquanto os outros aqui por ano, eles também têm o plano anual, mas eles têm a vantagem de ter o plano Lifetime. Então, esses daí são os temas premium. A desvantagem do Jupyter. O Jupyter tem uma versão gratuita, mas nem vale a pena testar, não vem nem metade do que dá para fazer. Diferente do Astra e Cadence, a versão gratuita deles já são bem generosas, e dependendo do que você vai fazer, não precisa nem da versão paga. Essa daí é a vantagem e a desvantagem de cada um desses temas. O próximo tema é, na minha opinião, o melhor tema para o e-commerce do mercado. Se você quiser uma loja virtual top, simples, rápida, e para entregar para o seu cliente, e para entregar de vez para o seu cliente, o Hotmart é, sem sombra de dúvidas, a melhor opção do mercado. O Hotmart também não tem versão gratuita, mas assim, ele conta com diversos templates. Ele é um tema 100% focado em loja virtual. E ele tem o seu próprio plugin para o Elementor para você modificar as páginas do e-commerce. Então, assim, é bem completo. Aqui está dizendo que tem 48 modelos de loja, 33 modelos para lojas de business, corporativa, fashion, eletrônicas. Assim, é muito template. Todos os templates são otimizados, são responsivos, lindo demais. E é um tema muito fácil de mexer e tem bastante opção. Então, assim, para a agência, entregar uma loja perfeita em poucos minutos e ainda ficar em altíssimo nível, o Hotmart funciona. Quando utilizar o Jupyter e não o Hotmart? Quando você vai precisar utilizar uma estratégia de um funil fora do padrão. Então, ali com o Jupyter você consegue botar um painel mais bonitinho, você consegue ter umas estatísticas melhores, mas aí vai depender da 10ª dica, priorize o projeto. Agora, os quatro últimos temas serão temas de blocos. Eu não expliquei, mas existe uma diferença entre alguns temas. Alguns temas, que são os temas mais recentes, focados para o full site do WordPress, eles são codificados de uma maneira que vai liberar uma opçãozinha personalizada do WordPress. Então, esses temas são os temas de blocos. No nosso curso de WordPress gratuito, que vai sair no canal do YouTube, você vai entender melhor como funcionam esses temas de blocos, que lá nós já vamos utilizar esse tipo de tema. Qual a diferença de utilizar um ou outro? Depende do projeto. Então, se você quiser utilizar um site do absoluto zero, só utilizando o Gutenberg, então você vai ter que escolher um tema de bloco. 4 temas que eu vou apresentar aqui, todos eles são gratuitos e a maioria dos temas de blocos são gratuitos. E você vai encontrar são algumas features pagas. Geralmente é algum plugin que vai aumentar alguma funcionalidade ou liberar algum plugin novo do tema. O tema em si, na maioria das vezes, vão ser gratuitos e eles vão utilizar o editor de blocos do WordPress para utilizar para editar o topo do site, o rodapé do site, a symbol, os artigos e todas as partes do seu site. E o primeiro tema que eu recomendo, que é um dos meus favoritos por causa do designer mesmo, eu acho ele bem bonito, é o BlockFi, que é um tema lindaço mesmo. Então você tem aqui, ele é 100% gratuito, todos esses temas você encontra lá no repositório do WordPress e você consegue brincar porque ele vai te dar muitos layouts, muito preset, e ele é bem legal e tudo você edita utilizando o Gutenberg. O próximo tema foi o meu primeiro tema de bloco favorito, que foi o Frost WP. Ele é bem simples e ele tem um designer bem único e o designer dele meio que te ensina a utilizar o Gutenberg. Porque com o Spread Design você já consegue entender como funcionam as coisas, já vem bastante modelos, é bem legal e funciona bem de boa mesmo. Então aqui tem alguns modelos já prontos, você vai ter muitos, os parkings são como se fossem os blocos no Elementor e é algo bem lindaço mesmo, bem legal e é uma nova maneira de trabalhar.
o WordPress tem focado muito e nesse ano a gente vai ter bastante aula, assim, caso vocês queiram aprender a trabalhar com o editor de blocos do WordPress. Esse daqui é o tema de bloco gratuito mais completo que eu encontrei até hoje, que é o BlockPress. O BlockPress é simplesmente magnífico porque ele vai ter menu fixo, ele vai ter aquela setinha para voltar para cima. Cara, é muito completo. Então, você vai se divertir muito utilizando o BlockPress, super leve. Outra coisa legal de trabalhar com os blocos é que todos os temas você vai ter uma performance linda. A próxima e a última opção é um tema que literalmente ele tem todas as vantagens do BR, porque ele é um tema de blog. Então, se você quiser fazer um blog bem legal, é um tema bem legal, então assim, você não vai ter nenhum problema, instalou, usou e modificou lá os estilos. Então, esse daqui é o WAB, ele é um tema dinâmico aqui, ele tem um layout bem bonito para blocos, ele tem bastante variações assim de cores. Dá para você brincar um pouco mais, dá para você fazer mais coisas? Dá, porque o WordPress de blocos é quase que como se fosse o próprio elemento Pro de graça. Então você não vai ter muita dificuldade para fazer algo muito legal. Mas ele, em comparação aos outros, ele é um pouco mais simples. Então, se você quiser fazer um blog rapidão, o WAB, melhor opção. Então, resumindo, o 10º é o WAB, a melhor opção. BlockPress, o tema de blocos gratuitos mais completos do WordPress. O Frost, o melhor tema para aprender a trabalhar com blocos. O BlockFi, o meu tema de blocos favorito. O Smart, para construir uma loja virtual bem bonita, bem rápida e profissional com pouco esforço. Jupyter, um dos melhores temas pagos multipropósito do mercado. A Base WP, um dos melhores multitemas do mercado. E o Astra, o concorrente aí do Cadence WP. E as melhores opções para trabalhar com o Elemento, o XPro e o Hello Free. Então, pessoal, aí a nossa lista, essa aula chegou ao fim. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Agora, faz aí a sua lista dos seus temas favoritos. Não precisa ser 10, pode ser 2, 3. Quais temas você mais gosta de usar e por quê? Se você ainda não for membro, se inscreve aqui no nosso canal e se torna um membro do portal. Então, o link vai estar na descrição para você se tornar membro do portal e entrar lá no nosso grupo e discutir o porquê e discutir lá quais são os seus temas favoritos e tudo mais. Muito obrigado pela sua atenção. Como sempre, joinha, compartilhe o vídeo enquanto ele estiver no ar e até a próxima.